como sempre, muito a vocês, né? A presença de vocês é ótimo, né? Compartilhar essas coisas que eu vou estudando, vou preparando, vou me entusiasmando, e é muito bom ter vocês para compartilhar. Então, vamos lá. Sonhos, visões e inspirações. Então, a primeira coisa que eu quero falar, né, que me deu essa ideia quando a gente estava fazendo a programação, que vou de 19, daí estava lá, 19 de março. Eu falei, meu Deus, dia de São José. Daí pedi para logo fazer essa palestra, né? E por quê? Né? Por que São José? Depois eu vou falar mais, assim. Mas daí então vem essa história. Primeiro eu quero fazer uma introdução em relação aos sonhos. Os sonhos são considerados e valorizados desde tempos imemoriais. Em todas as culturas, a presença dos sonhos é muito valorizada, né? É uma coisa, como é que diz? É uma realidade muito evidente. E sonhar é uma experiência universal. Queiramos ou não, aceitemos ou não, acreditemos ou não nas mensagens do sonho, nós sonhamos, né? Então, é uma experiência da humanidade. E o estado de sonho, assim como o estado de vigília, simplesmente existe, acontece naturalmente, faz parte de nossas vidas. Outra coisa interessante é que os sonhos, né, eles têm, vamos dizer assim, como nós entendemos, ele tem conotações e funções diferentes. Então, muitas vezes a gente fala, meu sonho é fazer tal coisa, meu sonho... Minha mãe contava sempre a história de uma senhora que ela conhecia, né, que era parente lá da avó dela, que era uma garota que sonhava sempre em casar com um marido bom e ter uma vida confortável. E ela, o pessoal contava que ela sempre, desde pequena, ela tinha esse sonho, essa aspiração, e realmente a vida trouxe, né, essa realização, né? A mamãe conheceu ainda, ela já era uma senhora, mas super feliz, mas era impressionante porque se sabia que desde criança ela tinha essa aspiração. O sonho também tem com a imaginação, né? Aquela música, tem uma ligação com a imaginação. Aquela música, né, de Tom Jobim mesmo, né? Vivo sonhando, sonhando, nanarinanã, né? Quer dizer, sempre imaginando. O sonho também tem a ver com a imaginação. Tem a ver também com a premonição. Então, Jung, em várias narrativas dele, ele conta casos, né, de clientes que sonhavam, vamos dizer assim, tinham sonhos premonitórios, ou seja, sonhos de fatos, de acontecimentos que realmente, mais tarde, aconteciam. Tem também o sonho da criação, né? E também a gente vê e lê muitas histórias de cientistas ou pessoas que estavam com problema, com desafio para resolver uma questão, vou dizer, de criação, cientistas, e de repente tem um sonho, e no sonho vem todo o esclarecimento, né, em relação ao que ele estava pensando, o que ele estava querendo descobrir. Então, quer dizer, é o sonho criativo que traz uma solução. Também a gente vê o sonho da revelação, ou, como eles falam, da teofania. Isso também nas histórias bíblicas, principalmente, aparece muito esses sonhos que são revelações, trazem uma revelação de algo oculto, de algo que estava velado, né? E também o sonho como instrução, como orientação, né? A gente mesmo, se a gente pensar nas nossas vidas mesmo, quantos sonhos nós tivemos que nos davam uma dica, que nos deram uma orientação. Depois até convido a vocês não a falarem, porque a vida interior não é para a gente ficar espalhando aos quatro ventos, mas é interessante
a gente se dá conta, né, de quantos sonhos que nos deram uma instrução, ou instruções, orientações, né? Bom, outra coisa, então as mensagens do sonho podem ser claras, diretas, simbólicas e enigmáticas. Né? Bom, depois quando eu falar mais do sonho, a gente vai voltar a essa. Então, como nasceu a inspiração para essa palestra? Foi as imagens e as devoções a São José dormindo. Nesse dia de São José, o ano passado até eu vi naquela folhinha do Sagrado Coração de Jesus, eu não sabia, tinha São José dormindo, uma menção a São José dormindo, e a devoção do Papa Francisco ao São José. E nessa orientação lá da folhinha dizia que quando a gente tivesse alguma questão, algum problema, alguma preocupação, a gente que fizesse uma oração a São José, até botasse um bilhetinho com a pergunta debaixo do travesseiro e dormisse. Né? Então, essa devoção, isso eu descobri o ano passado. Então, essa devoção, esse costume de consultar São José dormindo. Então, aqui, olha, daí eu achei essas imagens, várias imagens aqui na internet. Todas elas de São José dormindo. E daí vem essa história. Eu, quando preparei a palestra no Natal, também não entendi direito, fiquei invocada, porque a gente vê aqui, olha, os anjos, né, se comunicando com o céu, com os pastores, Nossa Senhora velando, né, aqui, Nossa Senhora e outra mulher velando o menino Jesus e São José dormindo. Eu fiquei invocada com isso, sabe? Por São José dormindo, porque eu achei que ele estava descansando. Daí, essa imagem, então, é mais, como é que fala? Fala mais alto ainda. Vocês veem que aqui, toda nessa natividade mística, todas as figuras estão em movimento, né? Então, tem aqui os anjos dançando, se cumprimentando, aqui os anjos e os pastores se abraçando, todos uma movimentação danada, né? Vamos dizer assim, de alegria do nascimento, pelo nascimento do menino Jesus. São José dormindo. E eu fiquei assim, curiosa. Eu falei, não, isso tem algum significado. Daí, então, por isso que eu resolvi então fazer, né, essa pesquisa e mais assim a respeito disso. Então, aqui a gente vê todas daí, olha aqui tem também, então aqui nós temos São José dormindo, aqui São José está também dormindo e o anjo, aqui segundo essa orientação, esse daqui eu vi num livro do Ansel Grum sobre os anjos natalinos. Então aqui o anjo orientando São José para fugir para o Egito, né? E então o que eu fiquei pensando, quer dizer, nos sonhos, né? Nos sonhos, na verdade, São José teve, através dos sonhos, uma comunicação com outros níveis de consciência, né? Porque ele, inclusive, em várias situações que São José, que é mencionada a presença de São José, sempre ele recebe uma comunicação através dos sonhos. Então, é quando Maria está grávida e ele pensa em abandoná-la, é o anjo que ele tem um sonho e o anjo aparece, né, a ele dizendo que o que ocorreu com ela era obra do Espírito Santo. Daí, quando o menino Jesus nasceu, daí que Herodes, né, mandou matar as crianças, ele então sonha, aparece um anjo para ele, e ele mandando ele para o Egito. Quando também depois, aqui eu não tenho a imagem, mas a gente sabe, quando teve a narrativa
que ele estava já no Egito, então ele teve um sonho que era para ele voltar, né, quando Jesus já tinha passado o período, para ele voltar para a terra, para Galileia. Então, essa questão do sonho, né, de São José, eu daí fiquei assim interessada em estudar mais, né, ver mais essa questão do sonho. Agora, tem outras referências também na história sagrada em relação aos sonhos. Então, aqui a gente vê outras referências aos sonhos nas narrativas bíblicas. Então, nós temos aqui o sonho de Jacó, né? Dessa Bíblia do século XII. E aqui tem um texto muito interessante que fala: o sonho medeia o mundo da matéria e o mundo do espírito, o tempo e a eternidade. A escada é símbolo da facilidade de transição entre os níveis da realidade na mente do sonhador. O tempo não existe. Passado e futuro são simultâneos. O sonho abre o caminho de um mundo para o mundo, de um para o outro mundo. Estabelece uma relação entre a realidade terrena e espiritual. Quer dizer, esse, então, é a imagem do sonho de Jacó. E tem outra imagem aqui também do sonho, da escada de Jacó, que também essa imagem é de William Blake. E é interessante a gente saber também da história que, nesse O Sonho de Jacó, Jacó é orientado pelo anjo a seguir o seu caminho. Lembrando um pouco a história de Jacó. Jacó é filho de Isaque e Rebeca, irmão de Esaú. E ele recebe a bênção de Isaque por artimanha de sua mãe Rebeca. E, para fugir, então, da ira de Esaú, seu irmão, e por orientação de sua mãe, ele vai para a casa de Lobão, seu tio, irmão de Rebeca. Então, todo esse percurso de Jacó com receio de Esaú, então, é quando ele deita, coloca a cabeça numa pedra e sonha com essa escada, né, que Deus aqui, né, Deus aqui no alto, os anjos subindo e descendo, quer dizer, a ascensão, e ascendendo e descendo, e ele dormindo, né? E aqui também essa imagem eu achei muito bonita, também achei linda, que foi desenho e pintura de William Blake, que era um visionário, um poeta visionário. Então, a mesma coisa, ele dormindo, né? E aqui, então, subindo e descendo. Aqui, inclusive, a escada é uma espiral, né? Que tem todo um simbolismo que não é o caso agora da gente ficar falando. Mas o interessante nessas narrativas é que, enquanto ele está dormindo e que tinha medo, também o anjo vem e, vamos dizer assim, o acalma, né? Para que ele não tenha medo e siga o seu caminho. Olha aqui, uma mesma situação, ele dormindo e aqui o anjo acalmando e aqui já ele, então, seguindo o seu caminho e seguindo em frente. Outra imagem também, assim, outra referência ao sonho é aqui o sonho de Nabucodonosor. E também Nabucodonosor, que era imperador da Babilônia, teve esse sonho, um sonho que ele não conseguia lembrar do sonho. Daí ele convocou magos, feiticeiros, astrólogos para lembrar e interpretar o sonho. E daí o profeta Daniel recuperou a informação perdida numa visão noturna inspirada por Deus e interpretou-a corretamente. Esse sonho é muito, quer dizer, muito mencionado, inclusive Jung faz toda uma interpretação, que não é o caso agora de entrar por esse caminho. Mas Jung cita esse sonho de Nabucodonosor e o sentido, né, desse sonho, a função
do sonho. Mas não é o caso agora de entrar nesses detalhes. Outra referência aos sonhos foi quando Joaquim, esposo de Santana, também foi avisado que Santana engravidaria, porque Santana e Joaquim já eram idosos e não conseguiam ter filhos. E também, então, isso é interessante, também essa história da gravidez, né? Tanto a gente sabe da história também de Isabel e Zacarias, né? Quando eles tiveram o filho, o João Batista, mas aqui também é o mesmo caso. E aí é interessante porque lembrar também dessa história, porque o Geoffrey Hodgson sempre fala que quando nas narrativas aparecem a figura de anjo, na verdade, eles estão, vamos dizer assim, esse surgimento do anjo tem muito a ver com fatos de natureza espiritual, altamente espiritual. Então, aparece sempre a figura, né, é mencionada a presença do anjo, mas como uma coisa simbólica de um acontecimento altamente espiritualizado. Achei muito interessante essa coisa aqui, esse capitel de Gilles Le Berto, né, na igreja de São Lázaro, na França. Ele narra que em São Mateus, os sábios do Oriente foram avisados em sonhos sobre o nascimento de Jesus. E na tradição, nós conhecemos apenas os 3 reis magos, que representam 3 aspectos da natureza humana: alma, mente e corpo. E daí aqui vocês vejam que cada rei aparece num estado diferente do despertar. Então, nós temos aqui dormindo, já com o olhinho aberto, né? Assim, despertando, e esse com o olho bem aberto, desperto. E o anjo apontando a estrela. Quer dizer, então, essa ligação também com o sonho, com o estado de dormir e o estado do despertar. E uma coisa que, então, o que falam, né, que a valorização dos sonhos nas escolas bíblicas, né, os sonhos são encarados como mensagens de Deus. Os sonhos como meios de contato com o nosso mundo interior, com o nosso eu superior. E hoje o que nós vemos é um desprezo pelos sonhos, e por conta, inclusive, do materialismo e da alienação espiritual na qual nós vivemos. Então, o que acontece é que há uma perda do contato com o mundo interior e o espiritual, com as dimensões superiores e mais elevadas de nosso ser, individual e coletivo, né? Hoje a gente vê que se dá muito pouca importância e atenção aos sonhos, né? Daí aquela coisa, está sonhando, quer dizer, sonho, coisa maluquice, né? Ninguém se detém, a maioria das pessoas não se detém em, como é que diz, encarar o sonho como uma mensagem da nossa interioridade, como uma forma de nós nos conectarmos com as nossas dimensões interiores. E aqui também, na nossa tradição, falando das tradições, nós temos o sonho de Caramuru, né? Ou melhor, de Catarina Paraguaçu, que era esposa de Caramuru, e ela teve um sonho, né? Segundo uma lenda, Catarina teria tido sonhos frequentes com náufragos, sofrendo com fome e frio, entre eles uma mulher com uma criança nos braços. Confiando no caráter místico dos sonhos da esposa, Caramuru teria mandado que procurassem pela orla, até que foram encontrados vários náufragos, mas entre eles não havia nenhuma mulher. Catarina sonhou novamente com a mesma mulher e ela teria lhe pedido que construíssem uma casa para ela na sua aldeia.
em pouco tempo, foi encontrada uma imagem da Virgem Maria com o menino Jesus nos braços, que então onde está agora localizada a igreja, o altar da Igreja da Graça, né? Aqui na Graça. Então, foi também como é que diz, um fato, né? Uma coisa interessante da nossa tradição cultural, né? Aí vocês dizem que aqui tem a igrejinha da Graça, né? A igrejinha que foi mandada construir para Nossa Senhora, ou seja, para essa mulher com essa criança que pediu, né, para ser abrigada ali. Bom, então vamos agora aos sonhos e os diferentes estados de consciência. É outra, como é que diz, outra maneira de nós vermos os sonhos, né? Então, aqui diz, as filosofias espirituais da Índia ensinam que há muitos níveis de consciência e não somente uma única realidade. Isso é importante a gente se dar conta, porque, de modo geral, né? De modo geral, quer dizer, a realidade é vista como aquela só a realidade concreta que os nossos olhos, os nossos sentidos tocam, né? E não é bem assim, né? Então, aqui tem uma passagem interessante de Xuan Tzu, que foi um sábio chinês, que ele comentou: certa noite sonhei que eu era uma mariposa que revoloteava daqui para ali, contente com a minha sorte. De súbito acordei e era outra Xuan Tzu. Era outra vez Xuan Tzu. Quem sou, afinal? Uma mariposa que sonha que sou Xuan Tzu, ou Xuan Tzu que sonha ser uma mariposa? Ou seja, o que está falando, né? Que essa história que nós temos vários níveis de consciência, né? Vamos ver, a nossa consciência não é uma só, ela existe em vários níveis, né? E aqui, então, para Charles Start, que é um estudioso dos estados alterados de consciência, ele fala que sonhar talvez não seja um único estado, mas sim vários estados alterados de consciência, muito diferentes do ponto de vista qualitativo, incluídos na matriz do sonho. Ou seja, quando sonhamos, nós experimentamos diferentes estados de consciência. Naquele mesmo sonho, nós podemos, como é que diz, vivenciar ou experimentar diversos estados de consciência. E também aqui é interessante que esse daqui, Mircea Eliade, também, que era um estudioso, né, um mitólogo, ele fala que as criações do inconsciente, tal como aparecem nos sonhos do sonhador adormecido, são homólogas aos grandes mitos culturais, precisamente porque esses mitos são sonhos conscientes de ordem superior. Por isso, podemos considerar tanto os sonhos pessoais como os mitos como fenômenos compreendidos no espectro do estado de sonho. Ou seja, em outras palavras, tanto os nossos sonhos individuais como os mitos, os sonhos coletivos, pertencem a uma mesma natureza. E, então, temos aqui também os sonhos e as muitas dimensões da realidade. Dom Juan, aquele sábio, né, que é citado por Carlos Castaneda, também afirma: há um mundo sobre o mundo, aqui mesmo, em frente a nós. Quer dizer, então, são outras dimensões da realidade, né? E aqui no nosso Ginarajadás, esse Ginarajadás, esse teósofo, né, naquele livro Fundamentos da Teosofia, ele fala muito sobre as diferentes presenças, né, as diferentes
formas de existência na realidade, né? Então, é aqui. Ele fala, vou só colocar uma coisa só. Ele fala que todos os mundos invisíveis estão ao nosso redor, aqui e agora. Não estão, não estão espacialmente afastados deste mundo. O mundo astral e seus habitantes estão o tempo todo à nossa volta, embora a maioria de nós não esteja consciente deles. O mesmo vale para aquele mundo invisível que tradicionalmente é conhecido como céu. As glórias do céu estão aqui e agora e a todo o nosso redor. Apenas não temos olhos para vê-lo, nem ouvidos para ouvi-los. Então, isso é uma coisa. E outra coisa também são os sonhos, quer dizer, dentro de toda essa perspectiva, né, que uma coisa vai completando a outra, né? Isso tudo que eu estou falando. Os sonhos e a quebra de barreiras e defesas do eu consciente. Então, aqui nas tradições antigas, quer dizer, por exemplo, esse Bes é uma divindade egípcia, e ele diz o seguinte, né? Quer dizer, se acreditava, né, no Egito, que enquanto dormimos, as barreiras estabelecidas pelo ego são mais fracas e a percepção do sonhador ultrapassa os limites racionais do eu consciente. Esse Bes, então, esse deus egípcio, era invocado para proteger o sonhador dos poderes dos desconhecidos, como os pesadelos. Imagens esculpidas nos travesseiros de madeira, com Bes brandindo a espada, vigiando o umbral que separa a consciência dos desconhecidos nos sonhos. Então, havia essa crença, esse cuidado, né? De esse Deus, então, protegia o sonhador dessas, vamos dizer assim, dessas entidades desconhecidas que apareciam nos pesadelos. E também aqui nós temos uma pintura de Goya, que também, olha aqui, o sonho da razão produz monstros. Então, esse homem adormecido e os monstros, todos aqui. Quer dizer, isso já é 1800, já não é da antiguidade, já é aqui, né, no século XIX. Então, o sonhador adormecido é esmagado pelas experiências das forças desconhecidas. Segundo Jung, né, que foi um grande estudioso dos sonhos, né, nossa, a obra dele é fantástica, mas não é o caso também de ficar entrando em detalhes. Eu vou só colocar aqui um pensamento dele. Dois, aliás. Primeiro, nós também vivemos em nossos sonhos. Não vivemos só de dia. Às vezes, executamos nossos maiores feitos nos sonhos. E daí essa outra que eu achei linda, essa afirmação dele. Devo aprender que a espuma de meu pensar são meus sonhos, a linguagem de minha alma. Preciso carregá-los em meu coração e movimentá-los de cá para lá em meus sentimentos, como as palavras da pessoa mais cara. Os sonhos são as palavras guia de minha alma. Olha que coisa linda, quer dizer, como ele nos estimula, né, a carregarmos os nossos sonhos, como as palavras guias da minha alma, como as palavras de uma pessoa que é muito cara. Quer dizer, os sonhos como amigos nossos, né, que nos ajudam muito, a que trazem os recados da nossa interioridade. Bom, vamos lá. Agora vamos também pensar na outra coisa, que outras crenças em relação ao sonho, né, outras concepções. Na antiguidade e na Índia, né, Krishna representando o papel de Vishnu no seu sonho
Quer dizer, ou seja, os sonhos, muitas mitologias, em diferentes tradições culturais, existem os mitos que tratam da criação do mundo através de um sonho. Ou seja, o mundo começa como um sonho. E aqui vocês vejam que o princípio criativo, olha aqui, procede do umbigo do Deus que sonha no instante mítico da criação do universo. Também na tradição grega, nós temos, né, os gregos, nossa, mas os gregos tinham muito essa consideração também pelos sonhos. Para eles, nós temos aqui Hipno e Tánato, que estão numa taça, né, de figuras vermelhas, e Hípido e Tánato, o sonho, Hípido, e Tánato, a morte, transportando o corpo sem vida de um herói. Então, ou seja, o sonho, ou melhor, o Hípno e Tánato são irmãos gêmeos, duas representações do mesmo estado do eu. O estado oposto, o estar desperto, do viver e sonhar conscientemente, são os outros modos. Morfeu era deus do sonho e era filho de Hipnos. Morfeu governa o mundo dos sonhos da mesma forma que cada um de nós governa os próprios sonhos. Somos responsáveis por eles, mas sua existência está fora do nosso domínio. E essa afirmação eu achei incrível, porque os sonhos são nossos, não são de ninguém. Nós somos responsáveis por eles, porque eles brotam da nossa interioridade, mas nós não temos nenhum controle sobre eles. Eles estão fora do nosso domínio. Essas ideias gregas sobre os sonhos foram herdadas do Egito e do Oriente Próximo. Assim, temos os sonhos como teofania e também como uma explicação moderna, racional do mundo. Agora, nós vamos ver também outra abordagem dos sonhos, que é os sonhos e as experiências místicas. Então, aqui nós temos como é que diz, um traje dos índios Arafal, que é da dança dos espíritos. Ou seja, esse desenho, esse vestido, esse traje, foi recebido em sonho por uma mulher da tribo Arafal. Aí é o seguinte, no caso, né, os desenhos das roupas de gala eram recebidos em sonhos ou em visões de transe. Nesse vestido arafal, a mulher que o sonhou, ela aqui, olha, ela representou-se entre a luz e a escuridão, sob a lua em quarto crescente, olha aqui a lua em quarto crescente, e que simboliza o mundo sensível dos fenômenos em mudança. A tartaruga, símbolo da existência material, fica compensada pelas aves, que representam a elevação do espírito, transcendência e liberdade. As estrelas simbolizam o espírito humano na sua luta contra a escuridão. Essa foi a interpretação do livro que eu vi. Então, quer dizer, todo esse ritual dessa dança dos espíritos, né, é preparado pelos sonhos, né, que os dançarinos têm. Cada um tem o seu sonho, que traz a mensagem, e, vamos dizer assim, o modelo do traje que deverá ser utilizado nessa dança dos espíritos. Outra coisa também, nós temos os sonhos e o xamanismo. Então, aqui nós temos esse aquarela de John White, pertencente
pertencente à série de Virgínia, da Inglaterra, em 1585. E a gente vê que essas imagens de voo e ascensão são metáforas da transcendência e liberdade espiritual. Sonhar que está voando pode ser a expressão do desejo de suprimir o tempo e o espaço e de unificar a matéria e o espírito. Indica, talvez, a possibilidade de se libertar das limitações condicionadas. O xamã cultiva deliberadamente esse estado. Sua indumentária, postura imitam as características das aves. Na sua transformação, ele é um pássaro, sua alma possui asas. Mas, quer dizer, tem toda uma relação com a imaginação, com o sonho, com o que a pessoa está vivendo, quer dizer, ou seja, com os diferentes estados de consciência, essa integração, inclusive, entre os diferentes estados de consciência. Nós vivemos, de modo geral, hoje, completamente alienados, né, dessas nossas possibilidades. Aqui nós temos uma pintura rupestre de Lascaux, que pode ser estendido como o sonho de um sonhador desperto. Nos sonhos dessa natureza, não se estabelece literalmente distinção alguma entre os níveis de realidade. Os aspectos espirituais e materiais do mundo nascem ao mesmo tempo e são entendidos e criados simultaneamente. A emanação equivale à realização. Esse conceito está presente na tradição xamã, na qual o especialista assume o papel de criador consciente. Nesta ilustração, o bastão do punho do sonhador, aqui, quer dizer, aqui ele cria no sonho esse bastão e, com isso também, com esse sonho, ele cria no sonho o animal desejado e o ataca por meio de armas psíquicas, ou seja, são sonhos, né? Todos são sonhos, mas numa tentativa de controlar a realidade, né? Então, essa pintura é uma pintura rupestre de Lascaux. E aqui nós temos os sonhos e a comunicação espiritual. Esse desenho é um desenho a lápis de William Blake, como eu já falei, né? Ele era visionário, poeta, pintor, e aqui uma coisa interessante é que aqui ele pintou e fez questão de pintar com detalhes essa figura que ele coloca aqui, o homem que ensinou o Sr. Blake a pintar nos seus sonhos, um amigo na eternidade. E daí que ele desenhou meticulosamente para que as pessoas pudessem conhecer aspectos desse mundo real. Blake dizia que sua grande tarefa era abrir os mundos eternos, abrir os olhos imortais do homem para o interior, para o mundo do pensamento, para a eternidade. Bom, depois eu comento, não vou entrar em detalhes aqui. Mas, e outra comunicação espiritual é desse pintor, que é Quan Chu, um pintor, poeta e monge, criou uma série de santos budistas vistos em sonhos. Então, antes de pintar cada um daqueles veneráveis personagens, ele orava e recebia a figura num sonho. Essa figura ficava retida na sua mente, mas seus retratos não se ajustavam aos cânones usualmente consagrados e aceitos. Em honra desses santos veneráveis, ele construiu a Sala dos Arats vistos em sonhos. Aqui, então, segundo ele pintou, seria o Bodhisattva Samantabhadra. Está aqui representado como um monge. Mas esse detalhe está aqui, né? O detalhe de um desenho à tinta de Quan Chu, na China,
do século 9 a 10. Então, agora vem os sonhos, outra abordagem em relação aos sonhos. É os sonhos e a manifestação. Esse sonho é um sonho de Maia, mãe do Buda, e ela aqui é sonho de Maia, pintura na China do século X. O sonho aqui tem também. O sonho também é considerado o intermediário entre as possibilidades invisíveis e a realidade que se vive. Nos níveis mais elevados, é o processo através do qual o invisível se manifesta, tornando-se capaz de atuar no mundo material, ou seja, tornando-se capaz de se atualizar no mundo material. O sonho de Maia é a verdadeira concepção e encarnação de Buda. Fora do tempo, a matéria une-se com o espírito e o eterno entra na história e a transforma. Quer dizer, essa visão, uma outra visão do sonho, né? Quer dizer que o espírito e o eterno entram na história, e, quer dizer, o sonho é o que faz essa mediação, né? Essa daí é uma pintura, como eu já falei, do século X. E agora nós temos também os sonhos e o caminho da iluminação. Aqui o arcanjo Gabriel aparecendo a Maomé e a ilustração da viagem noturna. E também aqui é interessante que tem o místico muçulmano Al-Ghazali afirmava que os anjos, símbolos das forças invisíveis, de poderes que sobem e descem entre a fonte da vida e o mundo dos fenômenos, representam as faculdades superiores da natureza humana. A comunicação entre essas faculdades e o eu terreno traduz-se nos grandes sonhos dos profetas, santos e místicos, em que as possibilidades de transcendência e liberdade se concretizam em termos místicos relativos a toda a sociedade. Então, aqui tem, né, o anjo Gabriel, essa pintura do anjo Gabriel aparecendo a Maomé, e aqui nós temos uma outra pintura também, outro desenho, que é a ascensão do profeta Maomé, que também uma ilustração na Índia. Então, aqui o grande sonho de iniciação de Maomé nos mistérios do cosmos começou enquanto o profeta dormia entre as colinas de Safa e Meeva, quando o arcanjo Gabriel dele se aproximou, guiando Eborac, a égua semi-humana de prata, que o levou num instante a Jerusalém, o centro do mundo, descendo as profundidades do inferno e ascendendo através das 7 esferas celestes, cujos significados esotéricos correspondem aos 7 níveis da existência. Maomé atravessou oceanos de luz branca e finalmente chegou a Deus. Quer dizer, essa pintura expressa, né, essa narrativa que eu acabei de ler para vocês. E ele, lúcido, estático, o sonhador alcançou o nível superior do desenvolvimento humano. Agora, nós temos outra visão em relação aos sonhos, que é a visão budista, do budismo, que é o sonho acordado. Aqui, então, essa figura, nós temos um ará sonhando, uma pintura budista sobre pergaminho da China do século XVIII. Ou seja, o sonhador acordado faz frente às forças desconhecidas e as transforma em aliadas. Isso é muito interessante, porque o que eu vou passar para vocês agora são os cartões também do sonho, que eu, inclusive, ganhei de uma amiga que ela frequentava o Instituto Nyingma, que é ligado ao Tartang Tulku.
que é budista, né? Budismo tibetano. E daí eles têm esses cartões de meditação, são cartões que são de práticas para a gente aprender a, vamos dizer, a sonhar acordado, ou seja, a lidar com os nossos sonhos, né? Você ter mais consciência. Então, primeiro, está aqui, né? Para entrar no mundo do sonho, nós temos que acordar. Por isso que eu coloquei aqui o sonhar acordado. E esse ará, ele está sonhando, mas o comentário, o sonhador acordado faz frente às forças desconhecidas e a transforma em aliadas. Então, agora, vamos aos cartões de meditação. Então, o cartão 1, né, ele vai... E tem, aqui eu não botei, não era o caso de botar os detalhes para vocês de cada cartão, mas os cartões têm as instruções. Entendeu? Olha, aqui vocês podem ver as instruções dos cartões. Tá vendo aqui? Olha, cada cartão tem as instruções, né, de como a gente deve proceder para sonhar acordado, ou seja, a gente conseguir trabalhar com nossos sonhos, né, de uma forma lúcida, consciente. Então, voltando aqui. Então, primeiro cartão é memórias. As memórias são como sonhos, faltam-lhe substância. Através da intenção positiva, nós podemos curar o nosso passado. É muito interessante. Esses cartões, nossa, mãe, depois a gente vou dar tempo aqui, depois a gente pode até conversar mais sobre isso. O cartão 2, sonhando acordado. Sonhar acordado pode nos nutrir e renovar nossa motivação na vida. Cartão 3, abrindo-se para o sonho. Para entrar no mundo do sonho, nós temos que acordar. Você veja que é uma outra concepção, né? Que é a concepção do budismo, pelo menos do budismo tibetano, que é o que eu estou falando para vocês. Esses cartões ela é feito pelo pessoal do Nyingma, do Tartang Tupu, que a sede é do Nyingma, acho que até na Califórnia. Mas tem aqui, eles têm também aqui em São Paulo e no Rio, eles têm como é uma filial, um centro. Cartão, então, cartão 4. Nós podemos aprender a ser criativos enquanto sonhamos. Nós descobrimos que tudo é possível. Finalizando os sonhos. Sonhos que se repetem param quando nós entendemos. Assumimos o controle e damos a eles um resultado positivo. A vida é como um sonho. Talvez nosso sofrimento seja como um sonho. Nós podemos mudá-lo. Nós somos livres. É interessante que num desses cartões, acho que logo num deles, tem essa orientação. Vamos dizer assim, a gente tem um sonho, um pesadelo, alguma coisa. Muda. Então, a gente faz vamos dizer assim, um exercício da fantasia e vamos mudar o sonho. Quer dizer, um sonho aterrorizante, um pesadelo que nos deixa com medo. Vamos mudar esse sonho conscientemente, quer dizer, mudar todas as imagens. Vamos dizer, eu sonhei que tinha um monstro me seguindo. Eu mudo. Em vez do monstro, eu ponho um anjo, eu ponho um pássaro bonito, eu ponho uma pessoa que eu gosto. Quer dizer, trabalho a minha mente porque é aquela coisa, né? A mente é que está nos governando. Então, eles têm muitas essas práticas da gente, através da fantasia, da imaginação e de nossa vontade, nós mudarmos as imagens,
mudarmos as fantasias. E, então, é isso. Bom, então, agora eu paro por aqui. E a bibliografia consultada, que eu achei que também é interessante, né, vocês saberem de onde que eu tirei essas ideias. Primeiro, esse daqui, o livro de Sonhos, de Jung, que é muito... aqui eu me consultei mais a parte inicial, porque depois o livro ele vai descrevendo os sonhos, vai interpretando, descrevendo, vamos dizer assim, vai citando as experiências que ele teve com os clientes e vai também, vamos dizer assim, discorrendo sobre os sonhos, fazendo as interpretações e fazendo um estudo de vários sonhos dos seus clientes. Outro é esse daqui, que é muito bonitinho, muito bonito esse livro, que é Ansel Grun. Ansel Grun é um beneditino que mora na Alemanha. E esse livro é muito bonito. E é interessante porque ele, além de beneditino, ele também é terapeuta. E ele, então, discorre sobre os sonhos no caminho espiritual, assim, essa parte, toda essa conexão, ele coloca muito essa conexão nossa na nossa interioridade e com o nosso eu superior, com Deus que nos habita, que eu prefiro chamar assim, vamos dizer assim, do nosso eu superior, para dar uma coisa mais geral. Mas ele fala muito dessa conexão com as nossas dimensões superiores, quer dizer, os sonhos como forma de contato com as nossas dimensões superiores. Esse outro aqui também é Os Sonhos e a Cura da Alma. Também esse John Sanford, também eu acho que ele também é terapeuta e é teólogo. E eu gosto muito dessa coleção aqui da Paulus, é a coleção Eros e Psique, né? Está aqui, Eros e Psique. E nessa coleção, eu até coloquei aqui o texto, que todos os livros dessa coleção têm uma apresentação mais ou menos, eu vou botar 2 textos aqui que eu acho muito interessante, porque eu acho assim, é a forma que eu proponho também, vamos dizer assim, eu aceitei e acolhi essa proposta deles para a gente pensar nos sonhos, para a gente considerar, ou pelo menos a palestra foi muito também inspirada nessa ideia. É o seguinte, o que ele fala? Na busca de sua alma e do sentido, na busca de sua alma e do sentido de sua vida, o homem descobriu novos caminhos que o levam para a sua própria interioridade. O seu próprio espaço interior torna-se um lugar novo de experiência. E a outra também, que eu acho muito interessante, que eu gosto muito, que eu adoto também, que é essa perspectiva psicológica nova é um fruto do esforço para libertar a alma da dominação da psicopatologia, do espírito analítico e do psicologismo, para que volte a si mesma, ou melhor, para que a alma, né, volte a si mesma, a sua própria originalidade. Eu achei muito interessante isso, porque muitas vezes a nossa vida hoje, com esse psicologismo e com esse psicopatologismo que existe aí, tudo que a gente faz, tudo que sonha, é visto até como uma coisa patológica, vem logo um carimbo, né? Então, eu acho muito boa essa abordagem, que a nossa alma é livre. E nós podemos, então, ter contato com a nossa interioridade sem o carimbo do neurótico, psicótico, e todos os carimbos que se usam por aí. Então, achei muito interessante. Outro livro que é muito interessante é esse de Sonhos, Seus Mistérios e Revelações. Nesse livro, ele também, o Patrick Paul, ele é terapeuta numa linha mais da transpessoal. E ele fala uma coisa muito interessante, que os sonhos, de modo geral, nós podemos ter uns sonhos que vêm, vamos dizer assim, que são oriundos da nossa parte mais, vamos dizer, cotidiana,
ele fala até do nosso corpo físico, do nosso corpo astral, vamos dizer, nos níveis mais inferiores, mais baixos ou mais inferiores. E temos os sonhos que vêm de uma dimensão superior, de uma dimensão de consciência mais elevada, vamos dizer assim, seria o caso nosso, né? Assim, como a gente fala, né? Do nosso corpo causal, daquelas dimensões da intuição e também de outros níveis que são mais pertencentes ao corpo causal. E vocês, se vocês lembrarem que eu estou falando, não é, eu não acho bom a gente ficar narrando aqui, não é bom a gente ficar falando da nossa vida interior assim aqui. Mas eu proponho a vocês para lembrar de sonhos que vocês tiveram, que nós, eu mesmo, nossa, também tem vezes que são sonhos tão inspiradores e tão inspirados que eu acordo e vou tomar logo, é um recado. Daí vou lá, levanto, seja 2, 3 horas da manhã, levanto e tomo nota. Porque são sonhos que vêm com vamos dizer assim, impregnados de muita orientação, de muitas orientações. E também, eu já passei por isso, e acho que vocês também, se vocês pensarem, de sonhos que a gente sonha, são sonhos premonitórios, ou seja, aquele sonho é enigmático, e daí a 3, 4, 5 anos ocorre acontecimentos interiores, eu estou falando, da nossa alma, que daí aquele sonho sonhado há anos atrás faz sentido. Ou seja, o sonho é premonitório também do nosso desenvolvimento espiritual, do nosso crescimento espiritual. Convido a vocês a recordarem, identificarem esses sonhos. E, por último, esse livro também, que é muito interessante, muitas das coisas, de muitas imagens que estão aqui, eu tirei desse livro também. Ele é bem didático e bem interessante. Essa coleção é uma coleção interessante, inclusive, a esposa do Rupert Sheldrake tem alguns livros que ela participou, vamos dizer, da editoração, esqueci o nome dela agora, mas Gil Purce, ela também é colaboradora dessa coleção, que é editada, acho que é da Inglaterra, quer dizer, a original, né? Então, pronto. Agora, com vocês, tenho dito. Agora, aguardando os comentários. Parabéns, Cristina, e obrigado, gratidão aí. Que Obrigada. conteúdo, hein? Bem diversificado, bem rico,